Aissa Diop, uma mulher negra na casa dos 30 anos, caminha lentamente pelos corredores de um shopping center de luxo, sua figura esguia contrastando com a riqueza ao redor. Vestida com um vestido simples de algodão, ela mal chama a atenção, sua aparência modesta contrasta com a opulência que a rodeia. Seu olhar está atento, examinando cada detalhe, cada canto do centro. Ninguém, nem mesmo os funcionários mais experientes, adivinharia que ela é realmente a nova dona deste lugar. Seu pai, um imigrante determinado que construiu este shopping com muito trabalho, sempre lhe incutiu uma regra fundamental: as aparências enganam. Nunca deixe seu sucesso definir você. Essa frase ainda ressoa em sua mente ao relembrar sua infância, marcada pelos sacrifícios de seu pai, e pelas muitas lições de humildade que ele lhe transmitiu. Desde pequena aprendeu a observar o mundo com reserva, a nunca se deixar levar pela vaidade e a compreender que a aparência de uma pessoa nunca deve ser confundida com o seu verdadeiro valor. É assim que hoje, sendo proprietária deste centro comercial, opta por ali passear incógnita. Longe de buscar reconhecimento ou afirmar sua autoridade, ela quer entender a fundo as necessidades dos colaboradores e clientes, e observar a dinâmica social que move esse lugar. Os corredores estão repletos de boutiques luxuosas, vitrines brilhantes e produtos de alta qualidade, mas Aissa não fica impressionada. Pelo contrário, ela examina tudo, desde as expressões dos vendedores aos gestos dos clientes, passando pelo ambiente geral do centro. Ela caminha calmamente, sem pressa, como se fosse uma compradora comum em busca de um bom negócio. Seu olhar percorre cada loja, cada detalhe, permanecendo alerta e atento. Mas de repente ela é interrompida por um segurança, um homem alto de rosto duro e aparência imponente. Ele a olha de cima a baixo com desconfiança, seus olhos fixos nela como se ela fosse uma intrusa. "O que você está procurando aqui?" ele pergunta com uma voz seca. "Este centro é para pessoas ricas. Já vi você por aqui há algum tempo e parece que não sabe o que quer." Aissa permanece calma, com um leve sorriso. Ela imediatamente entende a natureza de seu julgamento. Ele olha para ela e, além de sua aparência, vê apenas uma mulher negra com roupas modestas, que não tem lugar neste luxuoso shopping center. Mas em vez de se revelar ou reagir defensivamente, ela opta por jogar junto. "Por que você acha que meu lugar não é aqui?" ela pergunta suavemente, sua voz quase suave, como se ela estivesse fazendo uma pergunta simples e inocente. O segurança, um pouco desconcertado com a serenidade, mas ainda seguro de si, responde num tom um pouco mais altivo. "Esse tipo de lugar não é para todos", disse ele, encolhendo os ombros. "Vocês não se parecem com nossos clientes habituais. Este centro é destinado a pessoas de certa posição." Aissa, impassível, não demonstra nenhuma reação visível. Em vez disso, ela se aproxima de uma janela, onde um vestido de seda azul chama sua atenção. Ela o pega delicadamente nas mãos, inspecionando o tecido enquanto observa discretamente as reações dos transeuntes, dos funcionários e do segurança, que continua a encará-la. O luxo que o rodeia, as roupas de grife, os acessórios brilhantes, não o impressionam. O que realmente lhe interessa são as atitudes, os julgamentos subjacentes e as dinâmicas sociais que são tecidas neste tipo de lugares. É um campo de observação, não um local de consumo para ela. "Posso ajudá-lo com alguma coisa?" pergunta ao segurança, desta vez com uma polidez que parece forçada, como se sentisse obrigado a parecer cortês e ao mesmo tempo manter vigilância constante. Aissa sorri gentilmente, uma expressão imbuída de calma. Ela delicadamente coloca o vestido no cabide. "Estou apenas observando, obrigada", disse ela com a voz suave, mas firme. O segurança, visivelmente incomodado com a resposta, estreita os olhos e retruca em tom mais áspero, como se quisesse reafirmar sua autoridade. "Claro, mas por favor tenha cuidado. Esses vestidos são muito caros e delicados. Não queremos que você danifique nada. Você entende, certo?" Aissa, com uma sobrancelha levemente levantada, percebe imediatamente a condescendência em seu tom, mas permanece perfeitamente calma. "Eu entendo perfeitamente, não se preocupe", ela responde, com um leve sorriso ainda no rosto. Ela sabe que essa atitude do segurança diz muito sobre o clima desse shopping. Vigilância constante, julgamento rápido baseado nas aparências. Ela se lembra dos ensinamentos, da paciência e da discrição de seu pai como armas poderosas em um mundo onde muitas vezes julgamos com base em critérios superficiais. O segurança, insistente no seu papel de guardião, continua a segui-la de perto. Ele não tira os olhos dela enquanto ela caminha em direção à seção de joias com passos lentos e medidos. Aissa toca suavemente as pulseiras incrustadas de pedras preciosas, com um olhar penetrante observando tudo ao seu redor, a qualidade dos produtos,
o atendimento dos funcionários, mas também o comportamento dos clientes. Cada detalhe conta nesta análise que ela realiza com total descrição. Virgílio, por sua vez, com os braços cruzados, mantém-se a uma distância que lhe parece tranquilizadora, observando Aissa como um predador à espera do momento certo para intervir. Ela sabe disso, ele espera que ela dê um passo errado, que ela dê um sinal de fraqueza, mas ela não se deixa intimidar. Nenhuma vez. Ela sabe que este centro, embora repleto de luxo e opulência, é apenas uma fachada. O que está por trás disso, a real dinâmica do lugar, está escondido nas interações humanas, nos julgamentos precipitados e nas pequenas atitudes de poder. E foi isso que ela passou a observar, compreender e possivelmente mudar para que este lugar, a sua imagem, se torne também um símbolo de inclusão, respeito e dignidade para todos, qualquer que seja a sua aparência ou estatuto. Estes são feitos de ouro e diamante verdadeiros, disse ele quase como um aviso, com a voz tingida de acentuada autoridade. E custam mais de $20.000 cada. O segurança parecia querer marcar uma distinção, como se quisesse enfatizar a distância entre ela e os objetos preciosos que lhe apresentava. Numa tentativa de reforçar uma hierarquia invisível, Aissa, imperturbável, respondeu simplesmente: são magníficos. Ouro e diamante são muito legais. Suas palavras, simples mas sinceras, pareciam deslizar sobre ele sem tocá-lo, enquanto ela continuava a observar as joias com curiosidade comedida. O guarda, incapaz de evitar, mas querendo recuperar o controle da situação, avançou repentinamente, bloqueando parcialmente sua visão, como que para indicar que seu papel como guarda era muito mais do que uma simples vigilância física, era uma questão de poder. Talvez você esteja interessado em algo da seção de vendas? Sugeriu num tom quase casual, como se a ideia de enviá-lo para um raio mais acessível fosse um serviço prestado. Aissa, ainda calma e decidida na sua observação, deu-lhe um sorriso subitil. Obrigado, mas prefiro continuar explorando. Sua sessão de vendas pode me interessar mais tarde. A sua resposta não foi desdenhosa, mas claramente determinada, um simples gesto de recusa que desconcertou o segurança. Ele pareceu perplexo por um momento, seu olhar fixo nela com uma insistência silenciosa, mas ele não a soltou. Os demais funcionários do centro, discretos mas atentos, já haviam começado a observar a cena. Trocaram olhares furtivos, sentindo a atmosfera estranha que se criava em torno de Aissa. Nenhum deles se atreveu a intervir, muito conscientes das regras tácitas que governavam este mundo de luxo e prestígio. O silêncio deles era pesado, e a agitação que dele emanava era perceptível, como se um mal-estar se instalasse, embora ninguém ousasse admiti-lo abertamente. Aissa, por sua vez, manteve-se focada no seu objetivo. Seu objetivo não era provocar ou ser notado, mas entender como funcionava esse lugar que ela agora possui. Este centro comercial, concebido para personificar a riqueza e a superioridade social, era na realidade apenas uma fachada. Ela queria ver como pessoas como ela, pessoas aparentemente modestas, eram tratadas neste mundo onde o dinheiro e o status ditavam o comportamento. Quando ela estendeu a mão para tocar um colar de pérolas delicadamente exposto em uma vitrine, o segurança a interrompeu abruptamente, posicionando-se ao lado dela com um gesto quase teatral. Com licença, senhora, mas eu realmente preciso pedir que você não toque ou se aproxime dos itens, a menos que pretenda comprar, disse ele com uma voz seca, quase cortante. Alguns clientes pararam, intrigados com a troca que agora chamava a atenção. A situação, embora aparentemente banal, tornou-se um pequeno espetáculo público, e os olhos se voltaram para ela, ouvindo-se murmúrios no ar. Aissa, sem demonstrar emoção no rosto, retirou lentamente a mão, mas sua calma pareceu agravar ainda mais o segurança. Eu estava apenas observando, disse ela com a voz suave, mas firme, e uma expressão implacável nos olhos. Ela não se sentia culpada, mas mais como uma observadora nesse teatro de julgamentos. Talvez fosse melhor assistir de longe, insistiu o segurança, seu tom se tornando ainda mais amargo, quase como uma censura. Dessa forma, não há risco de danificar algo que você não poderia pagar. Ele pronunciou estas palavras com um sorriso ácido, procurando marcar a sua autoridade e lembrar à mulher à sua frente que ela não estava no seu elemento, que não tinha lugar neste mundo de luxo. Aissa, pensando por um momento na humilhação que começava a invadir sua pele, obrigou-se a manter a calma. Ela sentiu os olhares dos clientes pesando sobre ela, uma combinação de curiosidade, julgamento e até desprezo flutuando no ar. Alguns foram atraídos pelo drama que se desenrolava, outros examinaram sua reação com maior atenção. A vergonha tentou se infiltrar, mas ela a afastou com firmeza, lembrando-se das palavras do pai.
Nunca deixe as aparências definirem quem você é. Este conselho, um farol em momentos de dúvida, deu-lhe forças para não se deixar abater pelo tratamento. Ela se endireitou um pouco, ergueu ligeiramente a cabeça e, em tom calmo, mas resoluto, fez a pergunta que estava em sua mente há algum tempo. Você trata todos os seus clientes dessa maneira? Suas palavras foram simples, mas atingiram duramente o segurança. A pergunta era direta e parecia questionar toda a sua abordagem. O segurança, pego de surpresa, piscou, como se não tivesse previsto uma resposta tão contundente de alguém que considerava inferior a ele. Ele gaguejou, tentando se justificar. Eu estou apenas fazendo o meu trabalho. Temos que proteger nossos itens valiosos, você entende? Sua voz sumiu em uma tentativa desajeitada de racionalizar suas ações. Aissa, sem perder o ritmo, deu-lhe um sorriso leve, quase indiferente. Proteger seus itens ou julgar seus clientes pela aparência? Ela disse, sua voz agora afiada como uma lâmina. Essas palavras, ditas em tom casual, ecoaram no ar, marcando uma virada nessa interação. Ela sabia que esta pergunta, embora simples, tinha um peso imenso. Num instante, ela inverteu o equilíbrio de poder, forçando o segurança a enfrentar os seus próprios preconceitos. Não se tratava apenas de riqueza ou status social, mas de dignidade e respeito, dois valores que ninguém poderia tirar dele, não importa sua aparência. O silêncio tornou-se quase palpável, o ar pesado de tensão. Os clientes da loja, que observavam a cena com discreta curiosidade, pareciam agora incomodados, paralisando os movimentos como se a situação os tivesse apanhado desprevenidos. O segurança, ciente da magnitude do erro que acabará de cometer, engoliu em seco, talvez percebendo que havia subestimado a mulher que estava firmemente diante dele. Ele então se virou em todas as direções, procurando uma fuga. Mas antes que pudesse responder ou tentar justificar seu comportamento, uma voz profunda falou, quebrando a atmosfera tensa. Aissa! A voz veio do fundo da loja. Era o gerente-geral do shopping, um homem alto e distinto, cujo passo rápido traía uma certa urgência. Ao alcançá-los, seu rosto exibia uma expressão ao mesmo tempo confusa e visivelmente envergonhada pelo que acabará de ver. Ele parecia estar preso entre o desejo de resolver a situação e o desconforto de vê-la sob uma luz tão sombria. Sinto muito por esta situação, obviamente há um mal-entendido. Ele disse, suas palavras pairando no ar como uma tentativa de minimizar o incidente. O segurança, que ainda estava em estado de choque, olhou em volta, ainda sem entender o que estava acontecendo. Ele fez uma pergunta, seu tom cheio de descrença. Espere, você a conhece? Seus olhos dispararam de um para o outro, sem acreditar no que acabará de ouvir. Ele esperava que fosse um cliente comum, mas esta nova informação o perturbou. O diretor, visivelmente envergonhado com a situação, assentiu lentamente e seu olhar encontrou de Aissa com uma nota de pesar nos olhos. Ela é mais que uma cliente. Aissa Diop é a nova proprietária deste centro comercial, anunciou finalmente, com a voz impregnada de uma certa humildade que contrastava com o seu constrangimento. O murmúrio que percorreu os fregueses presentes foi quase imperceptível a princípio, mas se espalhou rapidamente, à medida que os rostos ao seu redor se iluminaram de surpresa e reconhecimento. Era evidente que ninguém imaginava que aquela mulher modesta, vestida simplesmente com um vestido de algodão, fosse dona de todo o lugar. A expressão do guarda mudou instantaneamente. Ela passou da condescendência e arrogância ao puro medo. Ele congelou por um momento, arregalando os olhos ao perceber a gravidade de seu erro. Ele então gaguejou com a voz quase estrangulada. Eu não sabia, me desculpe, sério. Ele se desculpou, mas as palavras pareciam vazias, desprovidas de sinceridade. Aissa olhou para ele por um momento com um olhar penetrante, mas sem qualquer traço de animosidade. Ela estava calma, muito mais calma do que esse segurança teria pensado ser possível. Ela respirou fundo antes de falar, com voz calma, mas firme. Não é uma questão de quem eu sou. É uma questão de respeito. Você julgou sem pensar, simplesmente porque eu não me enquadrava na sua ideia de como deveria ser um cliente rico. Suas palavras ecoaram pelo ar, cada uma carregando uma lição importante, não apenas para o guarda, mas para todos ao seu redor. Ela então se virou para o diretor, seu olhar inabalável. E é exatamente por isso que vim incógnito hoje. Para entender o que há de errado com a gestão deste lugar. Ela fez uma pausa, observando o efeito de suas palavras antes de continuar. Este shopping deveria ser um lugar onde todos se sentissem respeitados, não importa sua aparência. As mudanças começam hoje. Sua declaração foi resoluta, como uma promessa.
Ela não estava lá apenas para testar a lealdade de seus funcionários, mas para transformar este lugar e restaurar um senso de justiça e igualdade. O segurança tentou mais uma vez murmurar uma desculpa, mas Aissa, com um gesto leve mas autoritário, levantou a mão para detê-lo. A única coisa que espero ouvir de você, disse ela com a voz agora tão afiada quanto o fio de uma faca, é sua demissão. As palavras caíram na sala com a força de um cutelo. Ela não veio para negociar ou buscar compromisso. Ela estava lá para estabelecer princípios claros. O segurança congelou. O suor escorria por sua testa e seu rosto caiu com o peso da compreensão. Ele sabia no fundo que havia perdido. Mais do que isso, ele sabia que merecia. Seu olhar baixou, envergonhado. Nenhum dos outros funcionários se atreveu a intervir. O silêncio pairava pesado no ar, a atmosfera tensa como uma corda prestes a se romper. Os olhares dos clientes voltaram-se silenciosamente para a cena que se desenrolava diante deles, todos presos aos mínimos gestos e palavras de Aissa. Era óbvio que estavam à espera para ver como a situação evoluiria, que tipo de líder Aissa Diop seria. Aissa permaneceu implacável, com os olhos duros. Ela examinou o rosto dos funcionários, daqueles que observaram a cena com certo alívio, talvez reconhecendo em suas ações uma forma de justiça, um ato de recolocar as coisas no lugar. Outros, menos confortáveis com esse tipo de confronto, começaram a entender que as coisas iriam mudar. O status quo não era mais aceitável. A fachada de luxo e distinção que sempre foi o pilar deste centro iria dar lugar a algo mais humano, mais equitativo. Todos os olhares estavam agora voltados para ela e todos compreenderam que não se tratava apenas de uma repreensão, mas de uma redefinição de valores. Aissa Diop não era apenas uma nova proprietária, ela era uma força de mudança. E esta mudança transformaria este centro comercial num local onde a dignidade e o respeito não dependeriam mais das aparências externas, mas do coração e da humanidade de cada indivíduo. Enquanto o segurança com o rosto pálido reunia suas coisas, sua derrota escrita em suas feições, Aissa Diop observou, com os olhos fixos nele, mas com a mente já voltada para o futuro. Ela sabia que o que acabará de vivenciar era apenas o começo de uma longa e árdua jornada. Este centro comercial, que acabava de adquirir, iria tornar-se muito mais do que um simples local de consumo. Ela viu-o como um terreno fértil para uma transformação profunda, um verdadeiro símbolo de inclusão e respeito, onde cada cliente, independentemente do seu estatuto ou aparência, pudesse sentir-se aceite. Mas para que esta transformação se enraizasse não bastava reformar os procedimentos internos. Também deveria tocar a própria essência das mentalidades e valores que permeavam o comportamento de cada colaborador. Os olhos de todos os funcionários estavam agora fixos nela, uma tensão palpável no ar. Cada um deles aguardava as palavras seguintes com uma atenção quase religiosa, conscientes de que o que acontecia aqui marcaria uma viragem decisiva. Aissa sabia que este passo era crucial para lançar as bases para o que chamava de mudança cultural. Ela respirou fundo, suas palavras vieram com calma e convicção, mas também com determinação implacável. É hora de criar um ambiente onde cada cliente, independentemente da aparência ou do status, se sinta bem-vindo, diz ela, pesando cuidadosamente cada palavra. Espero que cada um de vocês reconsidere como interage com os outros. Este centro não será mais um lugar onde os julgamentos se baseiam nas aparências, mas um lugar onde todos serão tratados com dignidade e respeito. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Alguns funcionários, surpresos mas aliviados, assentiram timidamente, enquanto outros permaneceram em silêncio, visivelmente tocados pelo poder de suas palavras. Aissa examinou seus rostos, procurando sinais de comprometimento, lampejos de compreensão. Ela sabia que a mudança não seria instantânea, mas hoje plantou uma semente que se nutrida adequadamente, poderia se transformar em uma árvore forte e resiliente, capaz de transformar todo o centro. Ela queria que cada funcionário entendesse que era responsável não apenas pelo seu comportamento, mas também pelo impacto que ele poderia ter sobre os outros. Ela então se voltou para o CEO, que ainda parecia um pouco desconfortável sob pressão. Precisamos treinar todos os funcionários sobre como queremos que os clientes sejam tratados no futuro, continuou Aissa com voz firme. Isso não será negociável. Quero que o treinamento de atendimento ao cliente e diversidade seja realizado a partir da próxima semana. O diretor, ainda abalado com a troca, assentiu rapidamente, sem nem mesmo tentar argumentar. Sim, claro, Aissa. Eu cuidarei disso imediatamente. Ele sabia que nenhuma desculpa era válida agora e que a única opção era cumprir as novas diretrizes que ela impôs com autoridade natural.
Aissa girou nos calcanhares sem dizer mais nada, seus passos ecoando no espaço, como um sinal de fim de um capítulo e início de outro. O silêncio que se instalou após a sua partida foi pesado, mas paradoxalmente cheio de esperança. O shopping, ainda vibrando com a energia do confronto, parecia suspenso na expectativa do que viria a seguir. Os colaboradores, ao mesmo tempo que continuavam as suas tarefas, não podiam deixar de refletir sobre o que acabavam de vivenciar. Alguns já pareciam aliviados por verem esta atitude de julgamento desafiada, outros mais preocupados. Compreenderam que a transição para uma cultura mais inclusiva iria exigir muito mais do que uma simples adesão passiva. Mas todos, sem exceção, sabiam que as coisas tinham mudado. Uma nova era estava apenas começando. A história de Aissa Diop não é apenas a de uma mulher poderosa que reivindica a sua autoridade, mas também um espelho que nos convida a refletir sobre os valores profundos que carregamos nas nossas vidas. Lembra-nos que a verdadeira riqueza não é medida pela aparência exterior, mas pela forma como tratamos os outros, como vemos aqueles que nos rodeiam. Através da sua abordagem, Aissa questiona os preconceitos escondidos por trás das fachadas luxuosas, convidando todos a questionar os seus próprios estereótipos e a forma como esses estereótipos moldam a nossa interação com os outros. Esta história leva-nos a questionar as nossas concepções herdadas e a imaginar um mundo onde a inclusão e o respeito estejam no centro das nossas interações diárias. É um apelo à ação, elevar-se acima da superfície, além das aparências, e reconhecer a dignidade de cada indivíduo. Aissa Diop, através da sua resistência calma mas firme aos julgamentos dos outros, demonstra que o verdadeiro poder não reside apenas na riqueza ou no estatuto social, mas na capacidade de mudar mentalidades e impor valores justos. Ela personifica a força silenciosa de uma revolução silenciosa, mas profundamente poderosa. Um simples ato de resistência, como o que ela realizou naquele dia, pode ser o catalisador desta transformação. Este é um sinal claro de que é possível redefinir não só as estruturas sociais, mas também as mentalidades que sustentam essas estruturas. Aissa, através da sua determinação e integridade, mostra a todos que é possível criar espaços onde o respeito e a inclusão sejam os princípios norteadores, e não conceitos abstratos. Ela é um modelo de liderança visionária, não pela imposição da sua vontade, mas pelo exemplo que oferece aos que a rodeiam e pela perseverança com que defende o que é certo. A jornada que ela iniciou está longe de terminar, mas é certo que as sementes que ela plantou hoje germinarão e este shopping, sob sua liderança, se tornará um símbolo tangível de inclusão e respeito. E neste mundo onde muitas vezes julgamos os outros com base em critérios superficiais, Aissa Diop lembra-nos que é sempre possível reescrever as regras.